vocês, você já me conhece, e hoje a gente vai dar continuidade nas nossas aulas de função, falando um pouquinho sobre estudo do domínio, tá? Então vamos lá, a aula de hoje é super rapidinha, ela já começa com a aplicação, já começa com o exemplo, tá bom? Vamos lá. Quando é citada uma função f de A em B, de reais em reais, já ficam subentendidos o domínio, que é o A, e o contradomínio, que é o B. E quando é dada apenas a lei de formação da função f, o que eu quero dizer com isso? Então aqui, ó, qualquer número que eu coloque no lugar do x, eu vou encontrar um outro resultado que seria o meu y, tá? Então a gente coloca aqui que tem correspondência. Então quem é o domínio quando eu tenho uma função desse tipo? Todos os números reais, tá bom? Vamos ver mais um exemplo. Então, vamos ver aí a letra B. Legal, então nós temos aqui, ó, f de x igual a 1 sobre x menos 4. Qual é a única restrição que vai fazer com que essa função não exista? O meu denominador tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se der zero, essa função não existe, ok? Então, vamos calcular isso aqui, ó. Então, ó, numa fração, sabemos que o denominador não pode ser zero. Vamos calcular. Pega lá o x menos 4 e coloca ele como diferente de zero. Então, x diferente de 4, ok? Portanto, o meu domínio é qualquer x que pertence aos reais, tal que x diferente de 4. Então, ele pode ser qualquer número, menos o 4, ok? A gente pode representar nesse outro formato que nós colocamos aqui para vocês. Domínio é igual a todos os números reais, exceto, né, menos o 4. Tá certo? Tudo bem? É facinho, pessoal. Vou deixar vocês agora muito bem acompanhados com a professora Patrícia, que ela vai explicar agora para vocês os difíceis, tá bom? Até mais, pessoal! Ok, Cris, muito obrigada, sua linda. Vamos continuando aqui. Item C. Fx igual a raiz quadrada de x menos 2. Então, vamos pensar. Nós temos aqui uma raiz quadrada, estamos trabalhando no conjunto dos reais. Então, sabemos, né, que não extraímos raízes quadradas de números negativos dentro do conjunto dos reais. Portanto, a nossa condição aqui deve ser maior ou igual a zero. Então, só calcular. X menos 2 maior ou igual a zero. Isolando x, troca menos 2 de lado, temos x maior ou igual a 2. Portanto, domínio dessa função deve ser x pertencente aos reais, tal que x tem que ser qualquer número maior ou igual a 2. Ou o intervalo é fechado em 2, aberto em mais infinito. Próximo. Vamos fazer o item D. Fx igual a 3 dividido pela raiz quadrada de x mais 14. Qual será a condição aqui? Vamos pensar. Então, nós temos uma divisão, sabemos que não podemos dividir por zero. Além disso, raiz quadrada de números negativos dentro do conjunto dos reais não extraímos. Então, nesse caso, a condição que usaremos é que seja maior que zero. Então, x mais 14 tem que ser maior que zero. Isolo x. Então, x maior que menos 14. Portanto, o domínio dessa função será x pertencente aos reais, tal que x maior que menos 14. Ou aberto em menos 14, tendendo a mais infinito, também aberto. Ok? Vamos ao próximo. Fx igual a raiz quadrada de 7 menos x dividido pela raiz quadrada de x menos 3. Então, percebam aqui que no numerador nós podemos ter maior ou igual a zero. E aí, só a gente calcular. Isolando ali o menos x, o mais 7 troca de lado, ficou menos 7. Como o meu x está negativo, multiplico por menos 1. Quando estamos numa inequação, invertemos o sinal maior igual para menor igual.
E aí, menos x fica mais x, o menos 7 fica mais 7. Ou seja, x menor ou igual a 7. E a raiz quadrada que está embaixo, no denominador. Então, não pode ser zero. E não extraímos raízes quadradas de números negativos no conjunto dos reais. Por isso, colocamos maior. Então, a condição ali para o denominador é que x menos 3 tem que ser um número maior que zero. E aí, isolamos o x. Então, menos 3 trocou de lado, ficou 3 positivo, ou seja, x maior que 3. E agora, temos duas respostas até aqui. Como a gente faz? Então, na primeira aula que nós assistimos, nós aprendemos a representar aí na reta real. Então, x tem que ser número menor ou igual a 7. Menor ou igual significa que o 7 pertence ao conjunto. Então, bolinha cheia, intervalo fechado, tendendo a menos infinito. X menor ou igual a 7. Então, pintamos aqui os números menores do que 7. Representando o outro. X maior que 3. Como é apenas maior, significa que começa a partir do 3. Mas o 3 não pertence ao conjunto, por isso bolinha vazia, intervalo aberto em 3 e tendendo para mais infinito. Ok. O que entra na resposta, pessoal? Então, nós vamos fazer a intersecção entre essas duas respostas. Então, intersecção, o que tem em comum nos dois conjuntos? Percebemos aqui que é a partir do 3, né? Intervalo aberto em 3 e fecha em 7. Então, esse intervalo de 3 até 7, inclusive, que é a solução do nosso aqui problema. Então, o domínio dessa função é x pertence aos reais, tal que 3 tem que ser menor que x, menor ou igual a 7. Escrevendo aí notação de intervalo, aberto em 3, fechado em 7. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Nosso muito obrigada aí por assistir a aula até o final. Bons estudos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!